terminando o nosso capítulo de sociedade simples, falta falarmos agora um pouco sobre a dissolução parcial da sociedade simples, resolução da sociedade em relação ao sócio, e a dissolução total, extinção da atividade. Falarei de forma simples, falarei de forma breve, porque o intuito dessa parte dessa nossa disciplina será revisto em uma aula futura, quando trabalharemos sobre dissolução parcial e dissolução total das sociedades, principalmente na sociedade limitada. Então teremos um tópico para aprofundar sobre isso. Mas de forma sintética, de forma resumida, quando nós falamos em dissolução parcial ou resolução da sociedade em relação ao sócio, na sociedade simples, como se trata de uma sociedade contratual, nós estamos diante daquela situação em que um sócio, perceba, dissolução parcial ou resolução da sociedade em relação a um sócio. Nós estamos diante da situação em que o sócio ou sai por vontade própria da sociedade, ou acontece algo como, por exemplo, a morte de um sócio. Nós temos que lembrar que se trata de uma sociedade contratual, e sendo uma sociedade contratual, o direito de ser sócio não passa para os sucessores de forma automática. O patrimônio, sim, vai passar para os sucessores, mas o direito de ser sócio não se passa de forma automaticamente. Então, diante dessa dinâmica, o que nós veremos como regra geral é, quando acontece a resolução da sociedade em relação ao sócio, ou o sócio sai, ou existe o falecimento de um sócio, exemplos, nós estamos diante da situação em que se tem que verificar, tem que se fazer um balanço especial, verificar todo o patrimônio, o ativo, verificar qual é o passivo, pagar todos os débitos e dessa subtração, ativo menos passivo, encontrar o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, esse sim, que será passado a quem é de direito, para os sucessores. Via de regra, esse patrimônio líquido, se nada estiver diferente no contrato, deve ser pago no prazo de 90 dias para quem for aí o sucessor de direito. Estabelece também o nosso Código Civil que qualquer pessoa pode sair da sociedade, desde que faça um aviso com antecedência mínima de 60 dias, se a sociedade for por prazo indeterminado. Se for por prazo determinado, há necessidade que se espere o fim dessa sociedade. Mas fato é que, se nada tiver previsto no contrato de forma distinta, acontecendo a dissolução parcial da sociedade, os sucessores recebem o valor referente à cota do patrimônio líquido, né? O valor que é referente àquilo que o sócio investiu. Mas lembrem-se sempre, esse sucessor não tem direito de ser sócio. Quando nós falamos em dissolução total da sociedade, nós estamos diante da situação em que há o encerramento da atividade. Agora, aquela sociedade vai se encerrar. Quer seja porque houve uma dissolução parcial e os demais sócios agora entenderam que o melhor é extinguir a atividade, ou quer seja por vontade mesmo dos sócios. Ou ainda, nós podemos ter uma dissolução total judicial, por extinguir o objeto daquela sociedade, ou enfim, qualquer que seja o motivo da dissolução parcial daquela sociedade, ou até mesmo, voltando aqui nos exemplos, que nós tenhamos aí o fim do prazo, ou deliberação dos sócios, assim eles entenderam que não querem mais continuar com aquela sociedade, ou por uma ordem judicial, por exemplo, no caso de falência, enfim, qualquer que seja o motivo pelo qual se dá a dissolução total da sociedade, há necessidade agora de se, inicialmente, verificar qual é o ativo, o patrimônio total, verificar também qual é o passivo, quais são todas as dívidas, para que se verifique o patrimônio líquido, ou seja, ativo menos passivo, verificar qual é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, esse que será repartido para os sócios, via de regra, naquela proporção pela qual os sócios tiveram, ou os sócios integralizaram o capital social, ou que os sócios investiram naquele capital social. Fato é que a nossa chamada dissolução total da sociedade, ou dissolução da sociedade, é a situação pela qual, ao encerramento da atividade, há necessidade de apurar o ativo, pagar o passivo, para verificar o que sobrou, e o que sobrou será repartido para os sócios. Nesse processo, ou nesse procedimento de liquidação, nós teremos a figura do liquidante, ou seja,
Os sócios não mais participarão, os administradores não mais participarão e será nomeado de forma voluntária pelos sócios ou judicial pelo juiz ou por meio de uma arbitragem a figura do liquidante. O liquidante é esse que vai ter esse papel de verificar qual é o patrimônio líquido, ou seja, apurar o passivo, transformar todos os bens em dinheiro, pagar todo o passivo, pagar todos os débitos e futuramente distribuir o que restou do acervo societário. E o que resta de uma sociedade é considerado o acervo. Desse acervo societário será distribuído para todos os sócios. Mais uma vez, via de regra, com aquilo que os sócios tiveram a oportunidade de contribuir para a sociedade. Em sala de aula teremos a oportunidade de trabalhar mais esse assunto, principalmente com casos práticos. Faça a leitura, por gentileza, do nosso material de apoio. Até a próxima aula. Obrigado.